Você está demitida. Essas foram as palavras que Marina ouviu de seu chefe depois de chegar atrasada ao trabalho. O motivo? Ela havia parado para ajudar uma idosa que tinha caído na rua e a levou ao hospital. Agora, sem emprego, com um filho de 8 anos para criar sozinha e apenas R$ 47 na carteira, Marina não sabia como pagaria o aluguel que vencia em 5 dias. Mas o que ela não imaginava é que aquela idosa que ela ajudou guardava um segredo. Um segredo que mudaria completamente a vida de Marina, de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Esta é uma história real sobre bondade, sacrifício e uma reviravolta que vai te deixar sem palavras. E eu te garanto, você vai querer ficar até o final, porque o que acontece vai restaurar sua fé na humanidade. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você acredita que ainda existe bondade no mundo, deixa aquele like para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Naquela manhã de terça-feira, Marina estava correndo contra o tempo. Precisava deixar o filho Davi na escola e chegar ao trabalho às 8h em ponto. Mas quando virou a esquina da Rua das Flores, viu algo que fez seu coração parar. Uma senhora idosa caída na calçada, sangrando da testa, enquanto dezenas de pessoas passavam apressadas ao redor dela. Ninguém parava. Ninguém ajudava. Marina olhou para o relógio. 7h42. Se parasse, chegaria atrasada, e seu chefe já havia avisado. Mais um atraso e ela seria demitida. Mas então seus olhos encontraram os da idosa, e Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Fique comigo até o fim, porque o destino estava prestes a dar uma volta impossível. Marina tinha 32 anos e trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital particular. Acordava todos os dias às 5h da manhã, preparava o café para Davi, seu filho de 8 anos, arrumava as marmitas do dia, levava o menino para a escola e pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Ela morava em um apartamento minúsculo de 2 cômodos em um conjunto habitacional na periferia. O aluguel era R$ 650. Seu salário, 400. Depois de descontar aluguel, água, luz, gás, transporte e alimentação, sobrava quase nada. Não tinha luxos, não tinha folgas, não tinha descanso. Marina era sozinha no mundo. Seus pais morreram em um acidente quando ela tinha 19 anos. Engravidou aos 23 de um namorado que a abandonou assim que soube da gravidez. Desde então, eram só ela e Davi, contra tudo e contra todos. Mas Marina tinha algo que dinheiro não compra: um coração generoso. Mesmo com tão pouco, ela sempre ajudava quem podia. Dividia comida com vizinhos que passavam necessidade. Cuidava de crianças da comunidade quando as mães precisavam trabalhar. Era conhecida no bairro como Marina do Coração Grande, e foi esse coração grande que a fez parar naquela manhã. A idosa na calçada era a Dona Helena. Ela tinha 78 anos e estava voltando da padaria quando tropeçou em um buraco na calçada e caiu, batendo a testa. O sangue escorria pelo rosto enrugado. Ela tentava se levantar, mas não conseguia. As pessoas passavam, olhavam e seguiam em frente. E você, já se inscreveu no canal? Porque aqui você vai encontrar histórias reais que vão tocar seu coração e te fazer acreditar que ainda existe bondade no mundo. Se inscreve aí e ativa o sininho. O que Marina não sabia é que, ao ajudar aquela senhora, sua vida nunca mais seria a mesma. Marina olhou para o relógio mais uma vez. 7h42. Olhou para o hospital onde trabalhava, que ficava a 15 minutos dali. Olhou para a idosa caída sangrando. E então se ajoelhou ao lado dela. Marina perguntou com voz suave: "A senhora está bem? Consegue me ouvir?" Dona Helena abriu os olhos com dificuldade. Estava tonta, confusa, assustada. Respondeu com voz fraca: "Eu caí. Minha cabeça.
Tá doendo muito. Fica calma, eu vou te ajudar. Qual o seu nome? Helena, Helena Dias. Marina tirou um lenço da bolsa e pressionou contra o corte na testa de Helena para estancar o sangue. Pegou o celular e ligou para o SAMU. Mas a atendente disse que demoraria pelo menos 40 minutos para uma ambulância chegar. Marina olhou ao redor. Ninguém parava. Todos com pressa, com seus compromissos, com suas vidas ocupadas demais para ajudar uma idosa caída. Ela tomou uma decisão. Dona Helena, eu vou chamar um táxi e levar a senhora ao hospital, tá bem? Não se preocupa. Helena olhou para Marina com lágrimas nos olhos. Não conseguia acreditar que alguém tinha parado para ajudá-la. Murmurou. Mas você não tem que trabalhar? Não precisa. Não quero atrapalhar. A senhora não atrapalha nada. Vem, vou te ajudar a levantar. Marina ajudou Helena a sentar, depois a se levantar. A idosa estava fraca, trêmula. Marina a amparou, passou o braço de Helena por cima de seus ombros e sinalizou para um táxi. Davi, que tinha assistido tudo em silêncio, perguntou: Mãe, mas você não vai trabalhar? Marina olhou para o filho e respondeu: Vou sim, filho, mas primeiro a gente precisa ajudar essa senhora, tá bem? Tá bom, ela tá machucada mesmo. Entraram no táxi. Marina pediu para ir ao Hospital São Lucas, o mesmo onde ela trabalhava. Durante o trajeto, Helena segurava a mão de Marina com força, como se estivesse segurando uma tábua de salvação. Helena disse entre lágrimas: Obrigada, muito obrigada. Faz tanto tempo que ninguém é gentil comigo. Imagina, dona Helena, é o mínimo que eu podia fazer. A senhora tem família? Alguém que eu possa ligar? Helena hesitou antes de responder a voz amarga. Tenho um filho, mas ele não vai atender. Ele nunca atende. Como assim? Por quê? Porque ele é muito ocupado, muito importante. Não tem tempo para mãe velha. Marina sentiu uma pontada de raiva. Como alguém podia ignorar a própria mãe? Mas não disse nada. Apenas apertou a mão de Helena com carinho. Chegaram ao hospital às 8h17. Marina estava atrasada, muito atrasada, mas não pensou nisso. Ajudou Helena a descer do táxi, pagou a corrida, R$ 20 que ela não tinha sobrando, e a levou até o pronto-socorro. Na recepção, Marina explicou a situação. Helena foi rapidamente atendida. Tinha um corte profundo na testa que precisou de pontos e suspeita de trauma craniano leve. Os médicos decidiram mantê-la em observação por algumas horas. Marina ficou ao lado dela o tempo todo. Segurou sua mão enquanto os médicos limpavam o ferimento. Conversou com ela para distraí-la da dor. Trouxe água. Ajustou o travesseiro. Davi sentou em uma cadeira ao lado, balançando as perninhas, esperando pacientemente. O menino tinha aprendido com a mãe que ajudar os outros era importante. Às 9h30, quando Helena finalmente estava confortável e dormindo, Marina se deu conta. Ela estava 2 horas atrasada e não havia avisado ninguém. Seu coração disparou. Pegou o celular e ligou para o hospital. Foi sua colega de trabalho, Jéssica, quem atendeu. Jéssica disse apressada: Marina, onde você tá? O senhor Arnaldo tá furioso. Ele já passou aqui 3 vezes procurando você. Jéssica, eu posso explicar. Eu encontrei uma idosa caída na rua. Ela estava sangrando. Eu tive que trazer ela para o hospital. Ah, Marina, você e esse seu coração mole. O senhor Arnaldo não vai aceitar desculpa. Você sabe como ele é. Mas eu tô no hospital. Eu posso provar. A senhora está internada aqui mesmo. Melhor você vir falar com ele. Rápido. Marina desligou e olhou para Helena, que dormia pacificamente agora. Depois olhou para Davi. Ela estava dividida. Precisava ir falar com seu chefe, mas não queria deixar Helena sozinha. Foi então que uma enfermeira se aproximou. Era Carla, uma colega que Marina conhecia. Carla perguntou curiosa: Marina,
O que você está fazendo aqui de roupa de rua? Seu plantão não era agora? É uma longa história, Carla. Essa senhora caiu na rua e eu trouxe ela. Mas agora eu preciso ir falar com o senhor. Arnaldo, você pode. Você pode ficar de olho nela só uns minutinhos. Claro, vai lá. Depois você me conta. Marina deixou Davi com Carla também e correu para o setor administrativo onde ficava o escritório do senhor Arnaldo Costa, o gerente de serviços do hospital. Ela bateu na porta, o coração batendo forte. A voz grossa do senhor Arnaldo berrou: "Entre!" Marina entrou. Senhor Arnaldo era um homem de uns 50 anos, baixo, gordo, careca, sempre com cara de poucos amigos. Ele estava sentado atrás da mesa, os braços cruzados, a expressão furiosa. Ele começou sem dar espaço para Marina falar. 2 horas, 2 horas de atraso. Você acha que isso é aceitável, Marina? Senhor Arnaldo, deixa eu explicar. Eu estava vindo trabalhar quando vi uma idosa caída na rua. Ela estava sangrando, precisando de ajuda e você decidiu bancar a heroína? Marina, eu não pago você para ser Madre Teresa, eu pago você para trabalhar. Mas, senhor, ela estava caída. Ninguém ajudava. Eu não podia deixar ela lá. Podia sim, podia ter chamado o SAMU e seguido para o trabalho. Isso não é problema seu. Mas é sim, somos humanos. A gente tem que ajudar uns aos outros. Não no meu horário de trabalho, não. Marina, eu já avisei você. Mais um atraso e seria demissão. E você chegou 2 horas atrasada. Marina sentiu o desespero subir. Senhor, por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho um filho. Eu não posso ser demitida. Deveria ter pensado nisso antes de decidir ser samaritana. Senhor, pelo amor de Deus. Marina, você está demitida. Passa no RH, pega suas coisas e vai embora. Eu não quero ver você aqui de novo. Mas, senhor, fora, agora! Marina saiu do escritório em choque. Suas pernas tremiam. Seu mundo tinha acabado de desabar. Ela andou pelo corredor como um zumbi até o RH. Assinou os papéis da rescisão com mãos trêmulas. Pegou seus pertences do armário. Quando voltou ao pronto-socorro, Carla viu a expressão no rosto dela e entendeu imediatamente. Carla disse com pena: "Ele te demitiu, né?" Marina apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas começaram a rolar. "Marina, eu sinto muito. Ele é um desalmado." Davi correu para a mãe. "Mãe, por que você está chorando?" Marina se abaixou e abraçou o filho com força. Tentou controlar as lágrimas. "Tá tudo bem, meu amor. Mamãe só tá cansada." Helena havia acordado e observava tudo. Ela não ouviu a conversa, mas percebeu que algo estava errado. Helena perguntou preocupada: "Querida, o que aconteceu?" Marina limpou as lágrimas e forçou um sorriso. "Nada, dona Helena. Tá tudo bem. Como a senhora está se sentindo?" "Melhor, mas você parece triste." "Não é nada. Juro. Olha, os médicos vão liberar a senhora logo. Eu vou esperar e depois te levo para casa, tá bom?" "Mas, e seu trabalho?" Marina hesitou. Não queria preocupar a idosa. Mentiu. "Eu folguei. Não tem problema." Mas Helena viu algo nos olhos de Marina. Viu dor, viu medo, viu desespero mal disfarçado. Às 11h30, Helena recebeu alta. Marina a ajudou a se vestir, pegou a prescrição médica e as duas saíram do hospital juntas, com Davi entre elas. Na calçada, Marina parou e perguntou: "Dona Helena, onde a senhora mora? Eu vou te levar em casa. Moro no edifício Imperador, na Rua Amazonas." "Mas, querida, você já fez tanto. Eu não quero abusar." "Imagina! Vem, vamos pegar um ônibus." Foram de ônibus até o endereço. Marina ficou surpresa quando viram o prédio. Era um dos edifícios mais elegantes da cidade. Portaria com porteiro, hall de mármore, elevadores modernos. Marina pensou: ela mora num lugar desses, mas pelo jeito que estava vestida. Helena parecia constrangida.
Explicou. Eu moro com meu filho. O apartamento é dele. Ah, entendi. Então ele deve estar em casa, né? Preocupado? Helena deu um sorriso triste. Duvido. Mas vamos ver. Subiram até o 10º andar. Helena abriu a porta de um apartamento enorme, luxuosamente decorado. Ela chamou. Eduardo, tô em casa. Silêncio. Tentou de novo. Eduardo, você tá aí? Nada. Helena suspirou e explicou para Marina. Ele deve ter saído. Nem notou que eu saí de manhã. Marina sentiu raiva de novo. Que filho era esse que nem percebia que a mãe tinha saído de casa e se machucado? Dona Helena, a senhora tem certeza que quer ficar sozinha? A senhora levou um tombo sério. Vou ficar bem, querida. Você já fez demais. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Foi um prazer ajudar. Helena pegou a bolsa e tirou algumas notas. Ofereceu para Marina. Por favor, aceita. Pelos táxis, pelo seu tempo. Marina recuou. Não, dona Helena. Eu não quero dinheiro. Eu ajudei porque quis. Porque era o certo. Mas, sério, fique com seu dinheiro. A senhora pode precisar. Helena ficou emocionada. Abraçou Marina com força. Você é um anjo de verdade. Marina sorriu, mas por dentro seu coração estava apertado. Ela havia perdido o emprego. Tinha R$ 47 na carteira e o aluguel vencia em 5 dias. Mas não se arrependia, nem por um segundo, porque ela tinha feito o certo. E isso ninguém podia tirar dela. Marina e Davi foram embora. No ônibus de volta para casa, o menino perguntou. Mãe, você foi demitida, né? Marina olhou surpresa. Como você sabe? Eu ouvi a moça falando. O que a gente vai fazer? Marina abraçou o filho e disse com determinação que não sentia. A gente vai dar um jeito, filho. A gente sempre dá. Mas a verdade é que Marina não fazia ideia de como iam dar um jeito. E o pior estava apenas começando. Os primeiros dias após a demissão foram os piores da vida de Marina. Ela tentou conseguir outro emprego imediatamente. Imprimiu currículos na lan house da esquina. R$ 5 que doeram sair do bolso. Andou pela cidade inteira entregando em hospitais, clínicas, empresas de limpeza, restaurantes, supermercados. Mas em todos os lugares a resposta era a mesma. A gente entra em contato ou não temos vagas no momento. Marina sabia a verdade. Sem referência do último emprego, era quase impossível conseguir outro. E ela não podia pedir referência do Sr. Arnaldo, que a tinha demitido. O dinheiro acabou rápido. Os R$ 47 viraram 32, depois 18, depois 7. Marina começou a vender coisas. Vendeu a TV pequena que tinha no quarto, R$ 100. Vendeu alguns sapatos que mal usava, R$ 30. Vendeu até a aliança de formatura que tinha guardado da época que trabalhou como técnica de enfermagem antes de perder a habilitação por não renovar, R$ 80. Mas o aluguel venceu, R$ 650 que ela não tinha. Marina foi falar com o dono do apartamento. Seu Walter, um homem de uns 60 anos, dono de vários imóveis no conjunto habitacional. Marina implorou. Seu Walter, o senhor pode me dar mais uns dias? Eu perdi meu emprego, mas estou procurando outro. Eu prometo que vou pagar assim que conseguir. Seu Walter, sem nenhuma empatia, respondeu. Marina, eu tenho contas para pagar também. Você tem até o fim do mês. Se não pagar, eu vou ter que pedir para sair. Mas, senhor, eu tenho uma criança. Eu sei. E sinto muito, mas negócio é negócio. Marina saiu dali desesperada. Tinha 10 dias para conseguir R$ 650, ou perderia o apartamento. Ela tentou fazer bicos, limpou a casa de algumas vizinhas, R$ 50. Lavou roupas para uma senhora do andar de cima, R$ 30. Fez faxina em um consultório que uma conhecida indicou, R$ 80. Mas não era suficiente, nem de longe. A comida começou a acabar. Marina passou a fazer só uma refeição por dia, dizendo para Davi que não estava com fome, para que o menino comesse mais.
Davi, esperto como era, percebia. Dizia: Mãe, você não está comendo quase nada. Você está doente? Não, filho. Tô só sem fome mesmo. Mas Marina estava perdendo peso rapidamente. Suas roupas ficaram largas. Seu rosto ficou pálido, com olheiras profundas. Uma noite, Marina estava na cozinha olhando o armário quase vazio. Apenas um pacote de macarrão, meio pacote de arroz e um pedaço de linguiça. Quando sentiu as pernas fraquejarem, ela desmaiou. Davi, que estava no quarto, ouviu o barulho e correu. Encontrou a mãe caída no chão da cozinha. Começou a chorar e a chacoalhar ela. Mãe, mãe, acorda! Mãe! Marina abriu os olhos devagar, desorientada. Viu o filho chorando e seu coração se partiu. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe só escorregou. Você desmaiou. Eu vi. Mãe, você não tá comendo. Você tá passando fome para eu comer, né? Marina não conseguiu mentir. Apenas abraçou o filho e chorou. A gente vai ficar bem, Davi, eu prometo. A gente sempre fica. Mas ela estava começando a duvidar dessa promessa. No dia seguinte, Marina foi ao mercado. Tinha apenas R$ 23. Comprou o básico: arroz, feijão, ovos. Quando foi pagar, a atendente do caixa, uma moça que Marina conhecia do bairro, olhou para ela com pena. A atendente disse baixinho: Marina, você tá bem? Você emagreceu muito. Tô sim, só um pouco cansada. Se precisar de alguma coisa, sei lá, se quiser conversar. Obrigada, eu tô bem. Mas não estava. Estava longe de estar bem. Naquela tarde, Marina estava deitada no sofá, exausta, quando bateram na porta. Era Dona Célia, uma vizinha idosa que morava sozinha no apartamento ao lado. Dona Célia entrou carregando uma panela. Marina, eu fiz comida demais hoje. Strogonoff com arroz. Vim te trazer um pouco. Marina sabia que era mentira. Dona Célia também era pobre, mas estava preocupada com ela e com Davi. Marina tentou recusar. Dona Célia não precisa. Claro que precisa. Eu vou jogar fora se você não aceitar. Fiz muito mesmo. Marina aceitou, os olhos marejados de gratidão. Obrigada, Dona Célia. Sério, muito obrigada. Imagina, filha. A gente se ajuda, né? E Marina, eu sei que você está passando dificuldade. Se precisar de qualquer coisa mesmo, pode me procurar, tá? Marina apenas acenou, incapaz de falar sem chorar. Depois que Dona Célia saiu, Marina e Davi comeram juntos. O menino devorou a comida com prazer. Marina comeu devagar, saboreando cada garfada. Não lembrava quando tinha sido a última vez que tinha comido algo tão gostoso. Mas a realidade bateu de novo na manhã seguinte. O prazo de seu Walter estava acabando. Marina tinha conseguido juntar R$ 340 com os bicos. Faltavam 310. Ela não sabia mais o que fazer. Tinha vendido tudo o que podia vender. Tinha feito todo o bico que apareceu. Não tinha mais para onde correr. Naquela noite, Marina deitou Davi na cama e sentou ao lado dele. O menino estava quase dormindo quando perguntou: Mãe, a gente vai ter que sair da casa? Marina não quis mentir. Eu não sei, filho. Talvez. E a gente vai morar onde? Eu vou dar um jeito. Sempre dou. Mãe, foi culpa minha? Por que você parou para ajudar aquela senhora e por isso perdeu o trabalho? Marina segurou o rosto do filho com as duas mãos e olhou nos olhos dele. Escuta o que eu vou te falar, Davi. Nunca, nunca foi culpa sua. A gente fez o certo. A gente ajudou alguém que precisava. E se eu tivesse que escolher de novo, eu faria a mesma coisa. Entendeu? Mas a gente ficou pobre. A gente já era pobre, filho. Mas a gente tem algo que muita gente rica não tem. A gente tem coração. A gente sabe o que é certo e errado. E isso vale mais que qualquer dinheiro. Davi abraçou a mãe. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Mais que tudo nesse mundo. Depois que Davi dormiu, Marina foi até a cozinha, sentou no chão e chorou. Chorou de cansaço, de desespero, de medo. Rezou pedindo forças, pedindo um milagre.
Meu Deus, eu sei que não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas por favor, me ajuda. Não por mim, mas pelo Davi. Ele não merece passar por isso. Ele é só uma criança. Por favor, me dá uma luz, me mostra um caminho. Ela não sabia, mas naquele exato momento, em outra parte da cidade, Helena estava tendo uma conversa muito importante com o filho. Uma conversa que mudaria tudo, porque Helena não tinha esquecido de Marina, nem por um segundo, e estava determinada a retribuir a bondade que havia recebido. Mas o caminho até Marina seria mais complicado do que ela imaginava. Enquanto Marina lutava para sobreviver, Helena pensava nela todos os dias. A idosa não conseguia esquecer a gentileza daquela jovem desconhecida que a havia ajudado quando ninguém mais parou. Helena morava em um apartamento luxuoso, mas vivia uma vida solitária. Seu filho, Eduardo Dias, era um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de clínicas médicas e laboratórios. Ele tinha 52 anos, era divorciado, não tinha filhos e vivia completamente absorvido pelo trabalho. Eduardo raramente estava em casa. Saía cedo, voltava tarde. Às vezes passava dias sem realmente conversar com a mãe, apenas trocando bom dia e boa noite, apressados. Helena se sentia invisível na própria casa. Tinha uma empregada, Dona Rosa, que cuidava das tarefas domésticas e fazia companhia, mas não era a mesma coisa. Helena se sentia sozinha, abandonada, esquecida. E foi por isso que o gesto de Marina a tocou tão profundamente. Uma desconhecida havia se importado mais com ela do que o próprio filho. 3 dias após o incidente, Helena finalmente conseguiu sentar com Eduardo para jantar. Era raro os dois comerem juntos, mas naquela noite Eduardo chegou mais cedo. Enquanto comiam, Helena começou a contar. Filho, preciso te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Eduardo mal olhou para cima do prato. O que foi, mãe? Eu caí na rua, bati a cabeça. Precisei levar pontos. Eduardo finalmente prestou atenção. Olhou para a testa da mãe, onde ainda havia os curativos. Ele disse surpreso. Como assim você caiu? Quando foi isso? Na terça-feira de manhã. Eu fui na padaria e tropecei num buraco da calçada. E você não me ligou? Liguei, Eduardo. 3 vezes. Você não atendeu. Eduardo pegou o celular e conferiu. De fato, havia 3 chamadas não atendidas da mãe naquele dia. Ele disse constrangido. Mãe, desculpa, eu estava em reunião importante. Eu sei que você estava. Você sempre está. O tom de Helena não era raivoso, apenas triste. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. E como você foi para o hospital? Chamou a Dona Rosa? Não, Dona Rosa tinha folga naquele dia. Uma moça me ajudou. Uma desconhecida que estava passando pela rua. Uma desconhecida? Sim. Ela parou, me ajudou a levantar, chamou táxi, me levou ao hospital, ficou comigo o tempo todo. Pagou o táxi. Me trouxe em casa depois. Tudo isso sem me conhecer. Eduardo ficou em silêncio processando. E quem é essa moça? O nome dela é Marina. Só sei isso. Não peguei telefone, endereço, nada. Ela não quis aceitar dinheiro pela ajuda. Disse que tinha feito porque era o certo. E por que você não pegou o contato dela? Porque eu estava confusa, dolorida, e ela saiu rápido. Mas, Eduardo, essa moça perdeu o emprego por me ajudar. Como assim? Helena contou sobre como Marina estava atrasada para o trabalho, como ela escolheu ajudar mesmo assim, como depois descobriu que tinha sido demitida. Ela mentiu dizendo que tinha folga, mas eu percebi, vi nos olhos dela. Ela perdeu o emprego por me ajudar, Eduardo, e tem um filho pequeno para criar sozinha. Eduardo ficou impressionado. Ele vivia em um mundo onde tudo tinha preço, onde as pessoas faziam coisas esperando algo em troca. A ideia de alguém sacrificar tanto por uma desconhecida o tocou. Ele disse pensativo, Mãe,
A gente precisa achar essa moça, agradecer direito, ajudar ela de alguma forma. Helena ficou aliviada. É o que eu quero também. Mas eu não sei onde ela mora. Só sei o nome, Marina. Marina o quê? Sobrenome? Não sei. Ela não disse. E onde você caiu? Qual rua? Na Rua das Flores, perto da esquina com a Avenida Brasil. E ela te levou para qual hospital? Para o São Lucas. Eduardo pensou por um momento, depois disse: eu conheço o diretor do São Lucas. Vou ligar para ele, ver se consegue informação sobre essa Marina. Se ela trabalhava lá, deve ter registro. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza. Ok, deixa comigo. Eu vou encontrar ela. Nos dias seguintes, Eduardo usou todos os seus contatos. Ligou para o diretor do Hospital São Lucas, Dr. Augusto Ferreira, um velho amigo. Dr. Augusto confirmou. Sim, Eduardo, temos. Tínhamos uma funcionária chamada Marina. Marina Oliveira Santos. Foi demitida há 2 semanas. Por quê? Atraso. Mas entre nós, foi injusto. O gerente de serviços, Sr. Arnaldo, é muito rígido. Ela chegou atrasada porque estava ajudando alguém, mas ele não quis saber. Demitiu na hora. Vocês têm endereço dela? Telefone? Eduardo, você sabe que não posso passar dados de funcionários. Augusto, por favor, não é nada de ruim. É o contrário. A pessoa que ela ajudou foi minha mãe. Eu quero agradecer ela, ajudar ela. Ela perdeu o emprego por causa da minha mãe. Dr. Augusto hesitou, mas cedeu. Tá bom, mas você não ouviu isso de mim, ok? Ele passou o endereço de Marina. Conjunto Habitacional Esperança, Bloco C, apartamento 304. Eduardo agradeceu e desligou. Olhou para o endereço. Era na periferia, um bairro pobre que ele nunca tinha ido. Ele pensou: essa moça mora ali, tem um filho e perdeu o emprego. Ela deve estar desesperada. Eduardo decidiu ir pessoalmente, mas não queria ir de mãos vazias. Conversou com Helena. Mãe, eu achei onde ela mora, vou visitá-la, mas preciso de uma ideia. Como ajudar sem ofender? Ela não aceitou dinheiro de você. Helena pensou e respondeu. Ela tem um filho, certo? Usa isso. Diz que é uma ajuda para a criança, não para ela. Mães fazem qualquer coisa pelos filhos. Eduardo assentiu. Era uma boa estratégia. No dia seguinte, uma sexta-feira, Eduardo saiu do trabalho mais cedo e foi até o Conjunto Habitacional Esperança. Quando chegou, ficou chocado com as condições do lugar. Prédios velhos, descascados, ruas esburacadas, crianças brincando descalças na rua, lixo acumulado em alguns cantos. Ele pensou, ela vive assim? E ainda assim ajudou minha mãe? Subiu até o 3º andar do Bloco C. Encontrou o apartamento 304. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Nada. Estava prestes a ir embora quando uma vizinha, Dona Célia, abriu a porta do apartamento ao lado. Dona Célia perguntou desconfiada. Tá procurando quem, moço? A Marina. Ela mora aqui, certo? Mora, mas não tá. Ela saiu cedo para procurar trabalho. Ah, entendo. A senhora sabe que horas ela volta? Depende. Às vezes só no fim da tarde. Por quê? Quem é você? Eduardo hesitou. Não sabia se deveria falar a verdade. Eu vim agradecer ela por algo que ela fez. Pela minha mãe. Dona Célia franziu a testa. Você é filho daquela senhora que ela ajudou? Sou. Então você sabe que ela perdeu o emprego por causa disso? Sei, e é exatamente por isso que estou aqui. Quero ajudar. Dona Célia estudou Eduardo. Viu as roupas caras, o relógio de marca, o porte de quem tinha dinheiro. Decidiu confiar. Olha, moço, não sei se você sabe, mas a Marina está passando por um momento muito difícil. Ela não tem dinheiro nem para comida. Está vendendo as coisas da casa. E o pior, o dono do apartamento deu prazo até domingo para ela pagar o aluguel atrasado. Se não pagar, ele vai expulsar ela e o menino. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Até domingo? Isso.
Depois de amanhã. Ela está desesperada. Quanto é o aluguel? R$ 650. Eduardo pegou a carteira imediatamente e tirou R$ 700. Ele estendeu para Dona Célia. A senhora pode dar isso para ela quando ela voltar. É pro aluguel. Dona Célia olhou para o dinheiro surpresa. Mas, moço, por favor, diz que é uma ajuda de alguém que ela ajudou. E diz que eu volto amanhã para falar com ela. Pode fazer isso? Dona Célia pegou o dinheiro ainda incrédula. Pode deixar, eu entrego. Obrigado. E por favor, não fala que eu vim, deixa ser surpresa. Eduardo saiu dali com o coração apertado. Ele tinha tanto. E Marina, que tinha tão pouco, havia sacrificado tudo para ajudar sua mãe. Aquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ficou pensando em Marina, no filho dela, na injustiça daquela situação, e tomou uma decisão que mudaria a vida de Marina para sempre. Mas ele não sabia que o destino ainda guardava mais algumas reviravoltas. Marina chegou em casa às 6 da tarde daquela sexta-feira, exausta. Tinha andado a cidade inteira atrás de emprego. Deixou currículos em 15 lugares diferentes, mas nenhuma resposta positiva. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou Davi sentado no sofá, fazendo lição de casa. O menino levantou e correu para abraçá-la. Oi, mãe, conseguiu emprego? Marina forçou um sorriso. Ainda não, filho, mas logo aparece algo. Davi percebeu a tristeza nos olhos da mãe, mas não disse nada. Foi então que bateram na porta. Era Dona Célia. A vizinha entrou com uma expressão estranha no rosto, meio sorridente, meio nervosa. Marina, preciso falar com você, em particular. Marina ficou preocupada. O que seria? Elas foram para o quarto. Dona Célia fechou a porta e contou tudo. Sobre o homem bem vestido que apareceu, sobre ele ser filho da idosa que Marina ajudou, sobre o dinheiro. E então, Dona Célia colocou os R$ 700 na mão de Marina. Ele deixou isso para você, para pagar o aluguel. Marina ficou olhando para o dinheiro sem acreditar. R$ 700, o suficiente para pagar o aluguel e ainda sobrar um pouco. Ela começou a chorar. Dona Célia, isso é verdade, não é sonho? É verdade, sim, filha. Ele foi muito gentil. Disse que você ajudou a mãe dele e ele quer retribuir. Marina sentou na cama, as pernas fracas, ainda olhando para o dinheiro. Não conseguia acreditar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Aceita. Deus sabe que você precisa. Marina abraçou Dona Célia e chorou mais ainda, de alívio, de gratidão, de esperança. Obrigada. Obrigada por me avisar. Obrigada por tudo. Naquela noite, Marina pagou imediatamente seu Walter. O dono do apartamento ficou surpreso. Você conseguiu o dinheiro? Consegui. E aqui está, 650, certinho. Seu Walter contou o dinheiro e deu um recibo. Ainda disse, que bom, Marina. Eu não queria ter que te expulsar. Marina apenas acenou, sem acreditar muito nessa preocupação. Mas não importava. Tinha conseguido mais um mês. Era o que precisava. Com os R$ 50 que sobraram, ela foi ao mercado e comprou comida de verdade. Carne, frango, legumes, frutas. Fez um jantar completo para ela e Davi naquela noite. O menino comeu com os olhos brilhando. Mãe, essa carne está muito boa. Fazia tempo que a gente não comia assim. Marina sorriu vendo o filho feliz. Pois é, meu amor, as coisas vão melhorar. Eu sinto. E ela realmente sentia. Pela primeira vez em semanas tinha esperança. No dia seguinte, sábado, Marina estava limpando o apartamento quando bateram na porta. Ela abriu e se deparou com um homem de uns 50 anos. Alto, cabelos grisalhos, roupas elegantes. Ele sorriu. Marina Oliveira Santos? Sou eu. Posso ajudar? Meu nome é Eduardo Dias. Sou filho de Helena, a senhora que você ajudou semana passada. O coração de Marina deu um pulo. Ah, entre, por favor. Como está a dona Helena? Eduardo entrou. Olhou ao redor do apartamento pequeno, mas limpo. Viu Davi no sofá assistindo TV. Ela está bem.
Graças a você. Queria ter vindo antes, mas só descobri seu endereço ontem. O senhor que mandou aquele dinheiro ontem, né? Pela dona Célia? Mandei. Espero que não tenha se ofendido. Ofendido? Senhor, o senhor salvou a gente. Eu ia ser expulsa do apartamento amanhã. Como eu vou ficar ofendida? Eduardo sorriu aliviado. Que bom que ajudou. Mas, Marina, eu não vim só por isso. Eu vim propor uma coisa. Uma coisa? O quê? Senta, por favor. Eles sentaram à mesa da cozinha. Eduardo respirou fundo antes de começar. Marina, minha mãe me contou tudo. Como você a encontrou caída, como levou ela ao hospital, como ficou do lado dela e como você foi demitida por isso. Ah, ela contou isso? Eu não queria que ela ficasse sabendo. Não queria que ela se sentisse culpada. Mas ela se sente. E eu também. Você perdeu seu emprego por ajudar minha mãe, e isso é responsabilidade minha. Não é não, senhor. Eu escolhi ajudar. Ninguém me obrigou. Eu sei. Mas mesmo assim, quero fazer algo. Quero oferecer um emprego para você. Marina piscou, surpresa. Um emprego? Sim. Eu sou dono de uma rede de clínicas médicas e laboratórios. Tenho várias unidades pela cidade. Posso te dar um emprego melhor que o que você tinha, com melhor salário também. Marina ficou sem palavras. Não conseguia acreditar. O senhor está falando sério? Completamente. Você seria auxiliar de serviços gerais na minha clínica principal. Salário de R$ 2.000 para começar, com carteira assinada, todos os benefícios. O que acha? Marina começou a chorar de novo. R$ 2.000. Era quase o dobro do que ganhava antes. Eu não sei o que dizer. Isso é demais. Você salvou minha mãe, Marina. Fez algo que eu deveria ter feito. Você merece isso e muito mais. Quando eu começo? Segunda-feira, se você quiser. Eu deixo aqui o endereço da clínica. Você chega às 8 horas, fala com a Fernanda, ela é a gerente de RH. Tá tudo acertado. Marina se levantou e, sem pensar, abraçou Eduardo. Estava chorando de felicidade. Obrigada. Muito obrigada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Eduardo ficou emocionado também. Retribuiu o abraço. Eu que agradeço por ter cuidado da minha mãe quando eu falhei. Depois que Eduardo saiu, Marina contou tudo para Davi. O menino pulou de alegria. Mãe, a gente vai ficar bem. Vai ter comida. Vai ter tudo. Marina abraçou o filho e chorou mais. Vai sim, meu amor. A gente vai ficar bem. Finalmente. Naquele domingo, Marina foi à igreja pela primeira vez em meses. Agradeceu a Deus. Agradeceu pela providência. Agradeceu por não ter desistido. Na segunda-feira de manhã, ela acordou às 5 como sempre. Mas dessa vez era diferente. Estava indo para um emprego novo, com esperança renovada. Chegou na Clínica Vida Nova às 7h45. Era um prédio moderno, limpo, bem cuidado. Muito diferente do hospital onde trabalhava antes. Fernanda, a gerente de RH, a recebeu com um sorriso. Marina, bem-vinda. O doutor Eduardo me falou de você. Vem, vou te mostrar tudo. O trabalho era similar ao que fazia antes. Limpeza, organização. Mas o ambiente era muito melhor. As pessoas eram educadas, tinha horário de almoço, tinha lanche fornecido. E o melhor, o salário. R$ 2.000. Os primeiros dias foram de adaptação. Marina trabalhava duro, querendo mostrar que merecia aquela chance. Mas uma tarde, 3 semanas depois de começar, algo aconteceu. Eduardo apareceu na clínica para uma reunião. Viu Marina limpando o corredor e parou para conversar. Marina, como você está? Gostando do trabalho? Muito, doutor Eduardo. Todo mundo aqui é muito gentil. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Imagina. E como está o Davi? Tá ótimo. Tirando notas boas na escola. Feliz. Que bom. E minha mãe queria saber se você pode vir jantar com a gente um dia desses. Ela fala de você toda hora.
Marina ficou surpresa. Jantar? Na casa de vocês? Sim. Se você quiser, claro, sem obrigação. Eu adoraria. Pode levar o Davi também? Claro. Ela vai adorar conhecê-lo. Marcaram para o sábado seguinte. E foi assim que Marina e Davi foram jantar na casa de Eduardo e Helena. Mas o que nenhum deles sabia é que aquela noite guardava uma revelação que mudaria tudo de novo. Uma revelação sobre o passado de Helena que explicaria muita coisa. No sábado à noite, Marina e Davi chegaram ao edifício Imperador. O menino estava nervoso, agarrado na mão da mãe. Davi sussurrou: "Mãe, esse prédio é muito chique. Eu nunca entrei num lugar assim." Marina apertou a mão dele. "Fica tranquilo, as pessoas são gentis e se comporta, tá? Tá bom." Subiram até o 10º andar. Eduardo abriu a porta com um sorriso largo. "Marina, Davi, que bom que vieram. Entrem." O apartamento era imenso. Davi ficou de boca aberta, olhando tudo. Os móveis elegantes, a TV enorme, os quadros nas paredes, o lustre de cristal. Helena apareceu vindo da cozinha. Quando viu Marina, seus olhos encheram de lágrimas. "Marina, minha querida!" As duas se abraçaram com força. "Dona Helena, como a senhora está?" "Muito melhor, e só tenho você para agradecer." Helena então se abaixou para ficar na altura de Davi. "E você deve ser o Davi. Sua mãe fala tanto de você." Davi, envergonhado, respondeu baixinho: "Oi, senhora. Me chama de vó Helena, tá bom?" Davi sorriu e acenhou. O jantar foi especial. Dona Rosa, a empregada, havia preparado uma refeição completa: salada, arroz, feijão tropeiro, picanha, batatas assadas, farofa. E de sobremesa, pudim de leite. Davi comeu com prazer. Marina também, mas estava mais contida, ainda se sentindo um pouco deslocada em meio a tanto luxo. Durante o jantar, conversaram sobre diversos assuntos. Eduardo perguntou sobre a adaptação de Marina ao trabalho. Helena quis saber sobre a escola de Davi. O menino contou animado sobre suas aulas favoritas. Mas depois da sobremesa, quando estavam todos na sala tomando café, Helena ficou séria. Ela disse pensativa: "Marina, tem uma coisa que eu quero te contar. Sobre mim. Sobre meu passado." Eduardo olhou para a mãe, surpreso. "Mãe? O que você vai contar?" "Algo que eu nunca contei para muita gente. Mas você merece saber, Marina." Marina ficou curiosa e um pouco apreensiva. "O que é, dona Helena?" Helena respirou fundo antes de começar. "Quando eu era jovem, há mais de 50 anos atrás, eu era como você, pobre, trabalhadora, lutando para sobreviver." "A senhora?" "Sim, eu nasci numa favela. Meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. Tínhamos 5 irmãos. Comida era luxo. Roupas eram sempre usadas, doadas. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos, vendendo balas no farol." Marina ouvia atenta, impressionada. Helena continuou: "Quando completei 16 anos, minha mãe conseguiu um emprego para mim. Eu seria empregada doméstica na casa de uma família rica. Os dias que nem o Eduardo." "Exatamente. Eu fui trabalhar na casa do pai do Eduardo, seu Alberto Dias, um empresário muito rico e poderoso." Eduardo estava ouvindo tudo com atenção. Ele sabia parte dessa história, mas não todos os detalhes. "Eu trabalhei naquela casa por 3 anos. Limpava, cozinhava, lavava roupa. Recebia muito pouco, mas era melhor que nada. E então algo aconteceu." "O quê?" "Eu me apaixonei pelo filho mais novo da família, Roberto Dias." Eduardo sorriu. "Meu pai." "Seu pai. Ele tinha 19 anos, eu 17. Ele era gentil comigo. Me tratava como pessoa, não como empregada. A gente conversava quando ninguém via. E um dia, a gente se beijou." Helena fez uma pausa, os olhos distantes, lembrando. "A família descobriu, e foi o caos.
A mãe do Roberto, Dona Elvira, me demitiu na hora. Disse que eu era uma interesseira que queria dar golpe na família. Me chamou de todo nome que você pode imaginar. Marina sentia a dor de Helena como se fosse sua. Roberto tentou me defender. Disse que me amava, que queria ficar comigo, mas o pai dele, seu Alberto, foi categórico. Ou Roberto terminava comigo, ou seria deserdado. Perderia tudo. E ele terminou? Helena deu um sorriso triste. Não, ele escolheu a mim. Abriu mão da fortuna, do sobrenome, de tudo. A gente fugiu juntos. Eduardo completou a história. Eles se casaram escondido. Meu avô deserdou meu pai, cortou relações completamente. Meus pais viveram muitos anos na pobreza. Meu pai trabalhava como vendedor. Minha mãe costurava para fora. Eles passaram fome, necessidade. Mas a gente era feliz, Helena disse com convicção, porque tínhamos amor, tínhamos um ao outro. E o que mudou? Marina perguntou. Eduardo respondeu. Meu avô morreu quando eu tinha 10 anos. No testamento ele deixou uma carta pedindo perdão ao meu pai e deixou parte da herança para ele. Foi com esse dinheiro que meu pai abriu a primeira clínica e construiu o império que existe hoje. Mas meu marido nunca esqueceu de onde viemos, Helena disse. Roberto sempre ajudava pessoas necessitadas, dava empregos para quem ninguém queria dar chance, pagava estudos de jovens pobres. Ele dizia, Helena, se a gente conseguiu, outros também podem. A gente só precisa dar a mão. Marina estava com lágrimas nos olhos. Helena concluiu, Roberto morreu há 5 anos, e desde então... Eu me sinto perdida. Eduardo trabalha demais. Não tem tempo para mim. Eu me sinto sozinha, esquecida, como se minha vida não tivesse mais propósito. Eduardo abaixou a cabeça, constrangido. Era verdade. Ele negligenciava a mãe. Mas quando você me ajudou, Marina, eu vi algo nos seus olhos. Eu vi a mesma bondade que Roberto tinha. A mesma disposição de ajudar sem esperar nada em troca. E eu percebi, ainda existe gente boa no mundo. Marina não conseguia falar. Estava emocionada demais. Helena pegou as mãos de Marina. Você me lembrou de quem eu era, de onde eu vim, e me fez perceber que eu preciso honrar a memória do meu marido. Preciso ajudar como ele ajudava. Dona Helena... E é por isso que eu quero fazer mais por você. Muito mais. Marina ficou confusa. Mais? Mas a senhora já fez tanto. O emprego, o dinheiro do aluguel. Eduardo se levantou e foi até uma escrivaninha. Voltou com um envelope. Ele estendeu para Marina. Marina, minha mãe e eu conversamos e decidimos algo. Queremos investir no futuro do Davi. Como assim? Aqui dentro tem documentos de um fundo de estudos que criamos no nome dele. Tem dinheiro suficiente para pagar escola particular até o ensino médio e depois uma boa faculdade. Tudo pago. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu os documentos. Eram reais. Um fundo de educação de R$150 mil, no nome de Davi. Ela começou a chorar convulsivamente. Eu não posso aceitar isso. É demais. Pode sim, e vai aceitar, porque você merece, porque seu filho merece, porque meu pai faria a mesma coisa. Helena abraçou Marina. Aceita, filha. Deixa a gente retribuir tudo o que você fez. Marina chorava tanto que não conseguia falar. Apenas acenava com a cabeça. Davi, que tinha ouvido tudo, perguntou sem entender completamente. Mãe, isso quer dizer que eu vou poder estudar numa escola boa? Marina abraçou o filho. Vai sim, meu amor. Vai poder estudar. Vai poder ser o que você quiser. Médico, advogado, veterinário. O que você sonhar. Eu quero ser médico, como o tio Eduardo. Eduardo sorriu e bagunçou o cabelo do menino. Então vai ser. E eu vou te ajudar. Aquela noite foi mágica. Eles conversaram por horas. Marina contou sua história.
Helena contou mais sobre seu passado. Eduardo falou sobre o pai. Davi fez 1000 perguntas sobre tudo. Quando foram embora, já passava da meia-noite. Eduardo chamou um motorista particular para levá-los em casa. No caminho, Davi dormiu no colo da mãe. Marina olhava pela janela, ainda sem acreditar em tudo que tinha acontecido. Ela pensou: 1 mês atrás eu estava desesperada, sem dinheiro, sem esperança. E agora? Agora meu filho tem futuro garantido. Tudo porque eu parei para ajudar alguém. As lágrimas rolaram de novo, mas eram lágrimas de gratidão. Quando chegaram em casa, Marina deitou Davi na cama e sentou ao lado dele. Olhou para o filho dormindo e sussurrou: "Tudo vai dar certo, meu amor. A gente vai ficar bem. Finalmente." E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava nisso de verdade. Mas a história ainda tinha mais um capítulo. Um capítulo que provaria que bondade gera bondade e que o bem sempre vence no final. 3 meses se passaram. Marina estava adaptada ao novo emprego e adorando. O salário permitia que ela e Davi vivessem com dignidade. Pagavam as contas em dia, comiam bem, tinham até sobrado dinheiro para pequenos luxos, como ir ao cinema uma vez por mês. Davi tinha sido matriculado em uma escola particular boa, com o dinheiro do fundo educacional. O menino estava radiante. Tinha amigos novos, professores atenciosos, materiais de qualidade. Marina e Helena haviam criado um vínculo forte. A idosa visitava Marina toda semana. Às vezes levavam Davi para passeios no parque. Helena estava mais alegre, mais viva. Tinha finalmente encontrado um propósito de novo. Eduardo também mudou. Começou a trabalhar menos e passar mais tempo com a mãe. Jantava em casa pelo menos 3 vezes por semana. Conversava com Helena de verdade, não apenas trocas superficiais. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Marina estava trabalhando na clínica quando viu um rosto familiar na recepção. Seu coração parou. Era Arnaldo Costa, o gerente que a tinha demitido do Hospital São Lucas. Ele estava lá para fazer exames de rotina. Não tinha ideia de que Marina trabalhava ali. Quando a viu limpando o corredor, Arnaldo parou surpreso. "Marina, você trabalha aqui?" Marina ficou tensa, mas manteve a postura. "Trabalho sim. Bom dia, senhor Arnaldo." Arnaldo ficou constrangido. Ele sabia que tinha sido injusto com ela. E agora ela estava ali, num lugar melhor que o anterior. Ele disse sem jeito: "Olha, Marina, sobre aquele dia, eu talvez tenha sido duro demais." Marina o interrompeu com firmeza. "O senhor foi injusto. Eu ajudei uma pessoa que precisava e fui punida por isso. Mas sabe o quê? Eu não me arrependo. Nem por 1 segundo. Eu sei. E eu peço desculpas. De verdade." Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Decidiu perdoar. "Tudo bem, senhor Arnaldo. Já passou. Hoje eu tô num lugar melhor. Com pessoas melhores. Então, no fim, foi um favor." Arnaldo sorriu tristemente. "Você sempre foi boa demais para aquele lugar. Fico feliz que tenha encontrado algo melhor." Ele seguiu para a consulta. Marina ficou pensando. Tinha perdoado, porque guardar rancor só machucava ela mesma. E ela estava feliz demais para deixar o passado contaminar o presente. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eduardo chamou Marina em seu escritório. "Marina, senta. Preciso falar com você." Marina ficou preocupada. "Aconteceu algo errado? Eu fiz algo de errado?" Não, pelo contrário. É algo bom, muito bom." "O que é?" "Senta, por favor." Marina sentou, curiosa e ansiosa. Eduardo respirou fundo antes de começar. "Marina, nos últimos meses minha mãe e eu conversamos muito. Sobre vida, sobre propósito, sobre legado, e chegamos a uma conclusão." "Que conclusão?" "A gente quer criar um projeto social, uma organização que ajude mães solteiras em situação de vulnerabilidade, dar emprego,
treinamento, apoio, como a gente fez com você. Marina ficou surpresa. Sério? Muito sério, e a gente quer que você seja a coordenadora desse projeto. Marina quase caiu da cadeira. Eu? Coordenadora? Mas eu não tenho experiência com isso. Você tem experiência de vida. Você sabe o que essas mulheres passam, porque você passou. Você vai poder ajudar de verdade, de um jeito que ninguém mais consegue. Mas eu trabalho com limpeza. Eu não sei coordenar nada. A gente te treina, te dá apoio. Tem uma empresa de consultoria que vai ajudar a estruturar tudo, mas o coração do projeto tem que ser alguém que viveu aquilo, e essa pessoa é você. Eduardo, eu não sei o que dizer. Diz que sim, por favor. Você ia ajudar tantas mulheres. Mulheres como você era há meses atrás. Marina sentiu as lágrimas virem. Aquilo era mais do que um emprego. Era um propósito. Era uma missão. Eu aceito. Claro que eu aceito. Eduardo sorriu e se levantou para abraçá-la. Você não vai se arrepender e nem elas. Nos meses seguintes, o projeto tomou forma. Chamava-se Mães Vencedoras. Oferecia vagas de emprego em empresas parceiras, cursos profissionalizantes, creche para os filhos e acompanhamento psicológico. Marina liderava tudo. Ela entrevistava as candidatas pessoalmente, ouvia suas histórias, entendia suas dores e ajudava como ninguém mais poderia. A primeira turma tinha 20 mulheres. Todas mães solteiras, todas lutadoras, todas precisando de uma chance. Marina as recebia sempre dizendo: eu sei o que vocês estão passando, eu estive onde vocês estão, e eu estou aqui para dizer, é possível vencer, é possível ter uma vida melhor, vocês só precisam de uma oportunidade. E essa oportunidade chegou. O projeto foi um sucesso. Em 6 meses, as 20 mulheres da primeira turma estavam empregadas, independentes, cuidando dos filhos com dignidade. A mídia local soube do projeto. Jornalistas foram entrevistar Marina e Eduardo. A história se espalhou. E então, algo totalmente inesperado aconteceu. Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu. Alô? A voz do outro lado era masculina, hesitante. Marina, é você? Sim, quem é? É moi. É o Rafael Moura. Marina ficou paralisada. Rafael Moura, o pai de Davi, o homem que a abandonou grávida 9 anos atrás. Rafael, por que você está me ligando? Eu vi uma reportagem sobre você na TV, sobre o projeto. Marina, eu preciso falar com você. Falar? Você desapareceu há 9 anos, 9, e agora quer falar? Eu sei que não tenho direito, mas por favor, me dá uma chance de explicar. Marina quis desligar na cara, mas algo a fez continuar ouvindo. Fala, não pelo telefone, por favor, podemos nos encontrar? Marina hesitou, depois concordou. Tá bom, amanhã, às 2 da tarde, na praça perto da minha antiga casa. Eu vou estar lá. Obrigado, Marina. Obrigado por dar essa chance. Desligaram. Marina ficou confusa, nervosa, com raiva. O que ele queria? Por que agora? No dia seguinte, ela foi ao encontro. Rafael estava lá, sentado num banco. Ele tinha envelhecido, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Parecia cansado. Quando a viu, ele se levantou. Marina, obrigado por vir. O que você quer, Rafael? Por que me procurou depois de tanto tempo? Rafael sentou e pediu para ela sentar também. Eu quero pedir desculpas e te contar a verdade sobre por que eu fui embora. A verdade é que você era covarde, não quis assumir responsabilidade. Não é só isso. Marina, quando você engravidou, eu entrei em pânico. Eu tinha 22 anos, sem dinheiro, sem emprego fixo. Meus pais tinham acabado de morrer num acidente. Eu estava perdido. Marina ouviu em silêncio, os braços cruzados. Eu fugi porque tive medo de não conseguir ser pai, medo de falhar.
E eu sei que isso não justifica. Nada justifica, mas essa é a verdade. E onde você estava esse tempo todo? Eu me mudei para outro estado, trabalhei muito, juntei dinheiro, tentei construir uma vida, mas nunca esqueci de você, nem do nosso filho. Marina sentiu uma pontada no peito ao ouvir nosso filho. Ele se chama Davi, e ele é um menino incrível, inteligente, bondoso, carinhoso, e você perdeu 9 anos da vida dele. Eu sei, e eu me odeio por isso. Mas, Marina, eu queria conhecer ele, se você deixar. Não quero tomar seu lugar. Você é a mãe dele, você criou ele sozinha. Mas eu queria ter uma chance de ser pai, mesmo que tarde. Marina ficou dividida. Parte dela queria mandar ele embora. Mas outra parte pensava em Davi. O menino sempre perguntava sobre o pai. Eu vou pensar e vou conversar com o Davi. Se ele quiser te conhecer, eu deixo. Mas só se ele quiser, entendeu? Entendi. E obrigado. Obrigado por ao menos considerar. Marina foi embora daquele encontro confusa. Conversou com Helena sobre isso. A idosa deu um conselho sábio. Perdoar não significa esquecer, mas significa não deixar o passado envenenar o futuro. Fala com o Davi, deixa ele decidir. Marina conversou com o filho, explicou tudo. Davi ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Mãe, eu quero conhecer ele, só para saber quem é. Mas você sempre vai ser a pessoa mais importante para mim. Sempre. Marina abraçou o filho chorando. Eu sei, meu amor, eu sei. E assim, Davi conheceu o pai. Foi um encontro estranho, tenso no começo. Mas aos poucos, eles começaram a conversar. Rafael não tentou ser herói. Foi honesto sobre seus erros. Pediu desculpas. E lentamente, começou a construir uma relação com o filho. Não seria fácil. Levaria tempo, mas era um começo. E Marina percebeu algo. Ela tinha poder de perdoar, de dar segundas chances, assim como tinham dado a ela. A vida estava finalmente nos trilhos, e o melhor ainda estava por vir. 1 ano havia se passado desde que Marina começara a coordenar o projeto Mães Vencedoras. O que começou com 20 mulheres agora atendia 200. Tinham aberto 3 núcleos em diferentes bairros da cidade. Marina trabalhava incansavelmente, mas era um trabalho que preenchia sua alma. Cada mulher que ela ajudava, cada família que encontrava estabilidade, era uma vitória pessoal. Helena estava profundamente envolvida no projeto também. Ela visitava os núcleos, conversava com as mães, brincava com as crianças na creche. Tinha encontrado seu propósito de novo. Eduardo financiava tudo e ainda expandia. Ele tinha feito parcerias com outras empresas da cidade para oferecer mais vagas de emprego. Uma tarde, Marina estava em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era Jéssica, sua antiga colega do Hospital São Lucas. Marina, eu vim te procurar. Marina se levantou surpresa. Jéssica, quanto tempo? Como você tá? Tô bem, mas vim aqui porque eu preciso de ajuda. Marina viu que a amiga estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. O que aconteceu? Senta, me conta. Jéssica sentou e começou a chorar. Eu me separei. Meu marido me traiu e me largou. Fiquei com 2 filhos pequenos para criar sozinha. E o pior, o senhor Arnaldo me demitiu semana passada. Te demitiu? Por quê? Porque eu cheguei atrasada 2 dias seguidos. Minha filha estava doente, eu tive que levar no hospital, mas ele não quis saber. Disse que já tinha muita funcionária problema. Me mandou embora. Marina sentiu raiva do chefe de novo, mas também sentiu gratidão, porque ela sabia exatamente como ajudar Jéssica. Jéssica, você tem experiência como auxiliar de enfermagem, certo? Tenho, mas sem referência dele, ninguém me contrata. Eu te contrato, hoje mesmo. A gente precisa de uma coordenadora de saúde para o projeto. Você supervisionaria a saúde das mães e das crianças, organizaria consultas, coisas assim. Salário de 2.500.
Aceita? Jéssica ficou boquiaberta. Marina, você está falando sério? Muito sério. Você é competente, dedicada e precisa de uma chance. Como eu precisei. Aceita ou não? Jéssica começou a chorar de alívio. Claro que aceito. Obrigada. Muito obrigada. Não precisa agradecer. A gente se ajuda. E nunca mais aquele homem vai ter poder sobre nenhuma de nós. Jéssica se tornou parte essencial do projeto. Ela organizava a área de saúde com maestria, conseguia consultas gratuitas para as mães em clínicas parceiras, montou uma pequena farmácia com medicamentos básicos. O projeto não parava de crescer e começou a chamar a atenção nacional. Um programa de televisão de rede nacional quis fazer uma reportagem sobre o Mães Vencedoras. Mandaram uma equipe para gravar durante uma semana. Marina ficou nervosa, não gostava de aparecer. Mas Helena a convenceu. Marina, quanto mais gente souber do projeto, mais mulheres podemos ajudar. É por elas, não por você. A reportagem foi ao ar num domingo à noite, no horário nobre. Mostrou a história de Marina, como ela perdeu o emprego por ajudar Helena, como foi ajudada em troca, e como agora ajudava centenas de outras mulheres. O impacto foi imenso. Nas semanas seguintes, Marina recebeu milhares de mensagens. Mulheres de todo o Brasil querendo ajuda. Empresários querendo fazer parceria. Políticos querendo visitá-la. Eduardo viu o potencial. Marina, a gente precisa expandir isso nacionalmente. Abrir núcleos em outras cidades. Replicar o modelo. Mas como? É muito grande. A gente cria uma ONG, registra oficialmente, capta recursos, treina coordenadores em outras cidades. É possível e necessário. E foi o que fizeram. Em 6 meses, o Mães Vencedoras se tornou uma ONG nacional. Tinha núcleos em 15 cidades brasileiras. Atendia mais de 3.000 mulheres. Marina viajava pelo Brasil dando palestras, treinando coordenadoras, inspirando mulheres. Era cansativo, mas gratificante. Davi crescia orgulhoso da mãe. Agora, com 10 anos, ele contava para os amigos. Minha mãe ajuda muitas pessoas. Ela é famosa. Marina sempre corrigia. Não sou famosa, filho. Só faço meu trabalho. Mas era assim. Tinha virado referência nacional em inclusão social. Um dia, Marina recebeu um convite surpreendente. O prefeito da cidade queria homenageá-la com a Medalha de Mérito Cidadão. A cerimônia foi num teatro, cheia de autoridades. Marina subiu no palco nervosa, acompanhada de Eduardo, Helena e Davi. O prefeito disse em seu discurso: Marina Oliveira Santos representa o melhor do ser humano. Ela perdeu tudo por fazer o certo e transformou essa perda em um movimento que já mudou milhares de vidas. É uma honra entregar esta medalha para uma verdadeira heroína da nossa cidade. Marina recebeu a medalha, mas não conseguiu terminar o discurso de agradecimento sem chorar. Eu não sou heroína. Sou apenas alguém que decidiu não passar reto quando viu alguém precisando de ajuda. E se tem algo que eu aprendi, é que bondade gera bondade. Quando a gente ajuda alguém, cria uma corrente do bem que nunca mais para. A plateia se levantou em aplausos. Depois da cerimônia, na saída do teatro, uma senhora idosa se aproximou de Marina. Ela estava chorando. Marina, eu queria te agradecer. Agradecer porque minha filha é uma das mães que você ajudou. Ela estava em situação de rua com meu netinho, sem esperança. Você deu um emprego para ela, ajudou ela a se reerguer. Hoje ela tem apartamento alugado, meu neto está na escola, tudo graças a você. Marina abraçou a senhora. Não agradeça a mim, agradeça a sua filha, que foi forte o suficiente para aceitar a ajuda e mudar de vida. Mas você deu a chance, e isso mudou tudo.
Marina percebeu naquele momento o tamanho do impacto que estava tendo. Não era só sobre as mulheres que ela ajudava diretamente. Era sobre os filhos delas, sobre as famílias inteiras, sobre comunidades. Ela estava quebrando ciclos de pobreza. Estava dando esperança onde não havia. Estava provando que é possível mudar vidas. Naquela noite em casa, Marina colocou Davi para dormir. O menino disse sonolento: "Mãe, quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas que nem você ajuda." Marina beijou a testa do filho. "Você já ajuda, meu amor. Você me ajuda a ser forte. Você é minha razão de lutar." Depois que Davi dormiu, Marina foi até a varanda. Olhou para o céu estrelado e pensou em tudo que tinha acontecido. 1 ano e meio atrás, ela estava desesperada, sem emprego, passando fome. Hoje estava mudando vidas. E tudo tinha começado com uma decisão simples: parar para ajudar alguém. Marina sussurrou para as estrelas: "Obrigada, Deus. Obrigada por me mostrar que vale a pena fazer o certo. Obrigada por transformar minha dor em propósito." E naquele momento, ela soube. Tinha encontrado seu lugar no mundo. Mas a história ainda tinha um último e emocionante capítulo. 5 anos haviam se passado desde aquela manhã em que Marina parou para ajudar Helena. 5 anos de transformações, de crescimento, de vidas mudadas. Marina agora tinha 37 anos. Davi, 13. O Mães Vencedoras era uma ONG nacional respeitada, com núcleos em 47 cidades brasileiras, atendendo mais de 20 mil mulheres por ano. Eduardo tinha se tornado mais do que um parceiro de trabalho. Tinha se tornado um grande amigo. Ele e Marina trabalhavam juntos diariamente, sonhando novos projetos, superando desafios. Helena, agora com 83 anos, estava mais viva do que nunca. Ia ao escritório do projeto toda semana, conversava com as mães, contava sua história, inspirava. Rafael, o pai de Davi, tinha reconstruído lentamente sua relação com o filho. Não era perfeito, mas era presente. Pagava pensão, visitava regularmente, participava da vida do menino. Marina tinha aprendido a compartilhar, e Davi se beneficiava de ter ambos os pais, mesmo que separados. Mas naquele ano, algo especial estava sendo planejado. Era o 5º aniversário do projeto Mães Vencedoras, e Eduardo havia sugerido uma grande festa comemorativa. "Marina, vamos fazer um evento grande. Convidar todas as mães que já passaram pelo projeto, celebrar as vitórias, mostrar o impacto do trabalho." "Mas, Eduardo, isso vai custar uma fortuna. E vai valer cada centavo. As mulheres merecem essa celebração. Você merece." Marina concordou. Organizaram o evento no ginásio municipal. Convidaram todas as ex-participantes do projeto que conseguiram contatar, mais de 5 mil mulheres. No dia da festa, o ginásio estava lotado. Mulheres de todas as idades, acompanhadas de seus filhos, chegavam animadas. Havia comida, música, brincadeiras para as crianças. Marina circulava entre elas, abraçando, conversando, relembrando histórias. Uma jovem de uns 25 anos a parou. "Marina, você lembra de mim? Sou a Fabiana." Marina olhou e reconheceu. Fabiana tinha sido uma das primeiras participantes do projeto lá no início. "Claro que lembro. Fabiana, como você tá?" "Tô ótima. Vim te mostrar." E Fabiana apontou para um homem ao lado segurando um bebê. "Esse é meu marido, Ricardo, e essa é minha filha, Helena." "Helena?" "Sim, dei o nome dela em homenagem à dona Helena, que ajudou tanto vocês, e que indiretamente me ajudou também." Marina ficou emocionada. "Que lindo, Fabiana. E você está trabalhando?" Consegui terminar o curso técnico que vocês me pagaram. Hoje sou técnica de enfermagem, trabalho no hospital, ganho bem, aluguei um apartamento. A gente está bem, Marina." Finalmente, histórias como a de Fabiana se repetiam por todo o ginásio. Mulheres que estavam na miséria e agora tinham dignidade.
crianças que estavam passando fome e agora estudavam bem. No meio da festa, Eduardo subiu no palco e pediu atenção. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por 1 minuto? O ginásio ficou em silêncio. Hoje a gente celebra 5 anos do Mães Vencedoras. 5 anos de histórias incríveis. 5 anos de superação. E tudo isso começou com um gesto simples de bondade. Eduardo apontou para Marina. Marina, vem aqui, por favor. Marina subiu no palco sem entender. Marina, você perdeu seu emprego por ajudar minha mãe. Você fez o certo quando seria mais fácil passar reto. E com isso, você não só mudou sua vida, não só mudou a vida da minha mãe, mas mudou a vida de milhares de mulheres. As pessoas começaram a aplaudir. Eduardo continuou. Hoje eu quero anunciar uma coisa. A partir de agora, o Mães Vencedoras vai ter um fundo permanente. Eu vou doar 5 milhões de reais para garantir que o projeto continue por muitos e muitos anos, mesmo depois que eu e Marina não estivermos mais aqui. O ginásio explodiu em aplausos. Marina começou a chorar. Eduardo, você não precisava. Precisava sim. Porque esse projeto é o legado do meu pai, do que ele acreditava, e é seu legado também. Isso aqui vai sobreviver a todos nós e continuar ajudando mulheres por gerações. Marina abraçou Eduardo, chorando de gratidão. Então, Helena subiu no palco também. Ela pegou o microfone com mãos tremendo levemente, mas voz firme. Eu queria dizer uma coisa. Quando eu caí naquela rua há 5 anos, eu me senti a mulher mais sozinha do mundo. Achei que ninguém se importava, que eu não tinha mais valor. Mas então Marina parou, e ela me mostrou que eu estava errada. Helena olhou para Marina com tanto amor. Você me devolveu minha dignidade. Me mostrou que ainda tinha propósito e me ensinou que família não é só sangue, é quem fica ao nosso lado quando precisamos. Hoje vocês, Helena gesticulou para todas as mulheres no ginásio, são minha família também, todas vocês, porque a gente compartilha algo, a gente sabe o que é lutar, a gente sabe o que é cair e levantar, e a gente sabe o que é ser ajudada por mãos generosas. O ginásio estava em silêncio, muitas chorando. Então, eu quero fazer um pedido. Cada uma de vocês, quando tiverem oportunidade, parem para ajudar alguém. Façam o que Marina fez por mim, porque bondade gera bondade. E quanto mais a gente espalha isso, mais bonito o mundo fica. A ovação foi ensurdecedora. Todas as mulheres se levantaram aplaudindo. Davi, que estava na plateia, correu para o palco e abraçou a mãe. Mãe, eu tenho muito orgulho de você. Marina abraçou o filho forte. E eu de você, meu amor. Você é minha força. A festa seguiu noite adentro. Histórias eram contadas, amizades eram feitas, crianças brincavam felizes. Lá pelas 11 da noite, quando as pessoas começaram a ir embora, uma senhora de uns 60 anos se aproximou de Marina. Marina, posso falar com você 1 minuto? Claro. Como é seu nome? Antônia. Eu não sou participante do projeto. Vim porque eu sou mãe de alguém que você ajudou. Minha filha Solange. Solange? Sim, me lembro dela. Como ela está? Ela está bem, trabalhando, cuidando dos meus netos. Mas eu vim por quê? Porque eu preciso te contar uma coisa. O que é? Antônia começou a chorar. Antes da minha filha entrar no projeto, ela estava prestes a fazer algo terrível. Ela ia tirar a própria vida. Não via saída. Achava que os filhos estariam melhor sem ela. Marina sentiu um arrepio. Mas aí alguém falou do projeto para ela. Ela decidiu tentar. E isso salvou ela. Literalmente salvou a vida dela. Antônia segurou as mãos de Marina. Você não salvou só minha filha. Você salvou minha família inteira, porque sem ela a gente estava perdido. Meus netos iam crescer sem mãe. Eu ia perder uma filha. E tudo isso foi evitado porque você existe. Marina abraçou Antônia e chorou junto com ela. Ela não sabia. Não fazia ideia de que Solange estava naquele ponto. Mas agora entendia.
Cada mulher que ela ajudava podia estar ali, na beirada. E cada uma que se salvava, salvava toda uma família. Quando a festa terminou e todos foram embora, Marina, Eduardo, Helena e Davi ficaram no ginásio vazio, ajudando a equipe de limpeza a organizar. Eduardo disse pensativo: Marina, você percebe o tamanho do que a gente fez? 20.000 mulheres, 20.000 famílias, talvez 100.000 vidas tocadas. Marina olhou ao redor do ginásio vazio, ainda sentindo a energia daquelas milhares de mulheres que estiveram ali. Eu só fiz o que era certo, Eduardo. Parei para ajudar alguém. O resto foi consequência. Mas que consequência, né? Marina sorriu. A melhor consequência possível. Helena se aproximou e segurou a mão de Marina. Obrigada, filha, por me ajudar naquele dia, por começar tudo isso. Eu que agradeço, dona Helena, por me mostrar que ainda existe bondade no mundo. As duas se abraçaram. Davi se juntou ao abraço. Eduardo também. Ali, no ginásio vazio, aquelas 4 pessoas que o destino havia unido de forma tão improvável celebravam em silêncio, celebravam a bondade, celebravam a superação, celebravam o amor e, principalmente, celebravam a prova de que um único gesto de bondade pode mudar o mundo. 10 anos depois. Davi, agora com 23 anos, se formou em medicina. Durante a formatura, ele convidou 3 pessoas para a cerimônia. Sua mãe Marina, seu pai Rafael, que tinha se tornado presente e importante em sua vida, e sua avó do coração, Helena. Eduardo estava lá também, sentado ao lado de Helena. Os dois tinham envelhecido, Helena agora com 93 anos, Eduardo com 67, mas continuavam ativos e dedicados ao Mães Vencedoras, que agora atendia mulheres em todos os estados brasileiros. Quando Davi subiu ao palco para receber o diploma, ele dedicou: Eu dedico essa conquista à minha mãe, Marina, a mulher mais forte que eu conheço, e à dona Helena, que me ensinou que bondade não tem preço. Marina chorava de orgulho. Seu filho era médico. O menino que cresceu em um apartamento apertado, que às vezes passou fome, agora era doutor. Depois da formatura, Davi anunciou: Mãe, dona Helena, Eduardo, eu decidi onde vou trabalhar. Onde, filho? Vou abrir um consultório popular. Atender prioritariamente as mulheres e filhos do Mães Vencedoras, porque eu quero continuar o trabalho de vocês, do meu jeito. Marina abraçou o filho, completamente emocionada. Seu pai ficaria orgulhoso. Qual deles? Davi brincou, olhando para Rafael e para Eduardo. Todos riram. E assim o legado continuava. Uma nova geração, criada com os valores de bondade e solidariedade, assumindo a missão de fazer o mundo melhor. Porque no final, essa é a maior herança que podemos deixar. Não dinheiro, não bens materiais, mas o exemplo de como viver com amor, compaixão e generosidade. E tudo tinha começado com um gesto simples. Marina parando para ajudar uma idosa caída na rua, provando que nunca, nunca devemos passar reto quando alguém precisa de ajuda. Porque você nunca sabe onde aquele gesto de bondade pode levar. Pode mudar uma vida, pode mudar o mundo. 15 anos após aquele dia fatídico na Rua das Flores, Marina estava sentada em seu escritório, lendo e-mails, quando sua assistente entrou apressada. A assistente disse animada: Marina, tem uma jornalista internacional aqui, da rede CNN. Ela quer fazer uma matéria sobre você e o projeto. Marina ficou surpresa. Já tinha dado centenas de entrevistas para a mídia nacional, mas internacional era novidade. CNN? Sério? Sim. Ela diz que soube do projeto através de uma ONG parceira nos Estados Unidos. Quer fazer uma matéria sobre modelos bem-sucedidos de inclusão social na América Latina. Manda ela entrar. A jornalista era uma mulher de uns 40 anos, americana, falando português fluente. Seu nome era Rachel Thompson.
Rachel cumprimentou. Marina, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Tenho lido sobre seu trabalho e estou impressionada. Obrigada, mas eu não faço isso sozinha. Tenho uma equipe incrível. Eu sei, mas você é o coração do projeto. A história começou com você. Passaram 3 dias gravando. Rachel entrevistou Marina, Eduardo, Helena, que mesmo aos 93 anos estava lúcida e eloquente. Dezenas de beneficiárias e até Davi. Quando a matéria foi ao ar na CNN Internacional, o impacto foi imenso. Em uma semana, Marina recebeu convites de ONGs de 15 países diferentes, querendo conhecer o modelo e replicá-lo. Uma fundação europeia ofereceu uma doação de 1 milhão de euros para expandir o projeto internacionalmente. Eduardo mostrou a proposta para Marina. Olha isso! Eles querem que a gente treine coordenadores em outros países da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia. Marina ficou pasma. Isso é grande demais. Eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Por que não? Bondade não tem fronteiras. Se deu certo aqui, pode dar certo em qualquer lugar. Marina aceitou o desafio. Nos meses seguintes, viajou para 7 países, deu palestras, treinou equipes, ajudou a implementar o modelo. Em Buenos Aires, uma mulher chamada Gabriela a abordou após uma palestra. Marina, posso te contar algo? Claro. Eu estava na rua há 2 anos, com meus 3 filhos, sem esperança. Dormíamos embaixo de pontes e então conheci uma coordenadora de um projeto similar ao seu aqui na Argentina. Ela me ajudou. Hoje eu tenho apartamento, emprego, meus filhos estão na escola. Marina abraçou Gabriela. Você é forte. Você conseguiu por você mesma. Mas alguém me deu a mão quando eu precisava. Como você ensina. E isso fez toda a diferença. Voltando ao Brasil, Marina estava exausta, mas realizada. Tinha visto o impacto do trabalho dela cruzando fronteiras, ajudando mulheres que ela nunca conheceria pessoalmente. Mas a vida também tinha suas surpresas menos felizes. Um dia, Marina recebeu uma ligação de Eduardo. Ela percebeu pela voz dele que algo estava errado. Marina precisa vir aqui no hospital, é minha mãe. Marina largou tudo e foi. Encontrou Eduardo na sala de espera, visivelmente abalado. O que aconteceu? Ela teve um AVC. Tá estável, mas... Marina, os médicos disseram que ela não tem muito tempo. Talvez semanas, talvez dias. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. Helena, sua salvadora, sua amiga, sua segunda mãe. Foram ao quarto. Helena estava na cama, consciente, mas frágil. Quando viu Marina, sorriu fracamente. Helena disse com voz fraca, Marina, você veio. Marina segurou a mão dela. Claro que vim. Como a senhora está se sentindo? Cansada, filha. Muito cansada. Não fala assim. A senhora vai ficar boa. Helena apertou a mão de Marina com a força que tinha. Marina, eu preciso te agradecer. Agradecer? Eu que tenho que agradecer tudo, dona Helena. Não. Me escuta. Quando você me ajudou naquele dia, há 15 anos, você não salvou só minha vida física. Você salvou minha alma. Eu estava perdida, sozinha, sem propósito. E você me mostrou que eu ainda podia fazer diferença. Dona Helena, esses últimos 15 anos foram os melhores da minha vida, trabalhando no projeto, ajudando pessoas, sentindo que importo, tudo graças a você. Marina chorava. A senhora sempre importou, sempre. Eu sei agora, e eu quero que você saiba. Você é a filha que eu sempre sonhei ter, não de sangue, mas de coração. E a senhora é a mãe que Deus me deu depois que perdi a minha. As duas choraram juntas, mãos entrelaçadas. Helena viveu mais 3 semanas. Marina ia visitá-la todos os dias. Elas conversavam, lembravam, riam, choravam. Na última conversa que tiveram, Helena disse, Marina, quando eu morrer, tem uma coisa que eu quero que você tenha. Não fala assim. Precisa falar. No meu testamento,
eu deixei algo para você. Não é dinheiro, é uma carta. Eduardo sabe onde está. Lê quando eu for embora, tá? Eu prometo. Helena morreu numa manhã de quinta-feira, dormindo sem dor. Marina estava ao lado dela, segurando sua mão. O velório foi emocionante. Centenas de pessoas foram, muitas das beneficiárias do projeto que viam Helena como uma avó coletiva. Marina leu um discurso na cerimônia. Helena não era apenas uma filantropista, ela era uma lutadora. Uma mulher que conheceu a pobreza, que casou por amor contra tudo e todos, que construiu um império ao lado do marido e que, depois de perder tudo, encontrou um novo propósito: ajudar outras mulheres a não desistirem. Ela me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para fazer diferença e que família não é sangue, é amor. Eu vou sentir sua falta todos os dias, mas vou honrar sua memória, continuando o trabalho que começamos juntas. Após o enterro, Eduardo entregou a carta para Marina. Ela pediu para eu te dar isso. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita com a letra trêmula de Helena. Minha querida Marina, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fique triste por muito tempo. Eu vivi 93 anos e tive uma vida plena. Quero que você saiba que você foi a maior bênção dos meus últimos anos. Você me salvou naquele dia na rua, mas salvou muito mais que meu corpo. Salvou minha alma, meu propósito, minha alegria de viver. Você me lembrou de quem eu era, da menina pobre que lutou por amor, da mulher que não desistiu quando todos disseram que ela deveria, da viúva que se perdeu, mas foi encontrada por um anjo. Você é esse anjo, Marina. Continue fazendo o que você faz. Continue ajudando mulheres. Continue provando que bondade transforma o mundo. E quando você se sentir cansada, quando duvidar se vale a pena, lembra daquele dia. Lembra que você parou para ajudar uma desconhecida. E olha tudo que veio disso. Você mudou milhares de vidas, salvou famílias, deu esperança onde não havia. Isso é o maior legado que alguém pode deixar. Eu te amo como filha e vou estar sempre com você, no seu coração, nas mulheres que você ajuda, nas crianças que crescem melhor por causa do seu trabalho. Obrigada por tudo. Com todo o meu amor, Helena. Marina terminou de ler a carta chorando copiosamente. Eduardo a abraçou. Ela te amava muito. Você sabe disso, né? Eu sei, e eu amava ela também, muito. Nos meses seguintes, Marina lamentou a perda de Helena, mas honrou sua memória trabalhando ainda mais. O projeto cresceu mais ainda. Agora atendia em 12 países. Mais de 100.000 mulheres já haviam passado pelos programas. Davi abriu seu segundo consultório popular, especializou-se em pediatria para atender principalmente as crianças das beneficiárias. Eduardo continuou financiando e expandindo. Mesmo passando dos 70 anos, não diminuía o ritmo. E Marina? Marina continuava fazendo o que sempre fez, ajudando uma mulher de cada vez, ouvindo histórias, secando lágrimas, dando esperança. Porque ela tinha aprendido algo fundamental naquele dia, 15 anos atrás. Nunca subestime o poder de um gesto de bondade. Você nunca sabe onde ele pode levar. Pode salvar uma vida. Pode mudar o mundo. 20 anos após aquela manhã fatídica, Marina tinha 52 anos. Cabelos já com alguns fios brancos, rugas ao redor dos olhos que testemunhavam milhares de sorrisos e algumas lágrimas. O Mães Vencedoras era agora uma das maiores ONGs de inclusão social da América Latina. Presente em 18 países, havia ajudado mais de 500.000 mulheres. Marina era reconhecida internacionalmente, tinha recebido dezenas de prêmios. Universidades queriam que ela desse palestras, livros foram escritos sobre sua história. Mas ela continuava simples. Morava no mesmo bairro, embora em uma casa bem melhor. Dirigia um carro popular, usava roupas simples,
permanecia acessível. Uma manhã de terça-feira, Marina estava em seu escritório quando sua assistente a avisou. Marina, tem uma mulher na recepção querendo falar com você. Ela não tem agendamento, mas diz que é urgente. Ela deu o nome? Disse que se chama Teresa, Teresa Costa. Marina não reconheceu o nome, mas algo a fez dizer, manda ela entrar. Uma mulher de uns 35 anos entrou. Magra, roupas simples, olhar cansado, mas determinado. Tinha uma menina de uns 7 anos com ela. Marina, meu nome é Teresa, essa é minha filha, Júlia. Oi, Teresa, oi, Júlia, sentem. Como posso ajudar? Teresa sentou, nervosa. Começou. Eu não sei como começar isso, mas eu preciso contar uma coisa. Sobre 20 anos atrás. Marina ficou curiosa. 20 anos atrás? Sim, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Como assim? Teresa respirou fundo. Você estava na Rua das Flores. Eu também. Você parou para ajudar uma senhora que tinha caído. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Você estava lá? Estava. Eu passei por você. Vi a senhora caída. E eu não parei. Marina ficou em silêncio, ouvindo. Eu estava com pressa, tinha reunião importante no trabalho e passei reto, como dezenas de outras pessoas. Por que você está me contando isso? Teresa começou a chorar, porque aquele dia me assombra há 20 anos. Eu vi você parar. Vi você perder tempo, provavelmente se atrasar, para ajudar uma desconhecida. E eu não fiz nada. Teresa, deixa eu terminar. Depois daquele dia, eu fiquei pensando. Que tipo de pessoa eu era? Que tipo de mundo eu queria viver? E percebi que eu estava errada, que eu precisava mudar. Teresa limpou as lágrimas. Eu comecei pequeno, ajudando vizinhos, doando para instituições, fazendo trabalho voluntário. E aos poucos, isso foi virando minha vida. E o que você faz hoje? Eu trabalho em uma ONG que ajuda crianças em situação de rua. Há 15 anos. E tudo começou porque eu vi você parar para ajudar aquela senhora. E percebi que eu também podia fazer diferença. Marina estava emocionada. Teresa, você não precisa se culpar por não ter ajudado naquele dia. Importa o que você fez depois. Mas eu precisava te contar. Precisava te agradecer. Porque você me inspirou. Sem saber, sem me conhecer, você mudou minha vida. E quantas crianças você já ajudou nesse tempo? Milhares. Literalmente milhares. A gente tem abrigos, programas de reinserção familiar, cursos profissionalizantes. Marina sorriu. Então valeu. Valeu tudo. Teresa pegou a mão de Marina. Eu vim aqui também por outro motivo. Júlia. Ela olhou para a filha. É adotada. Eu a adotei há 5 anos. Ela estava em um dos nossos abrigos, sem família, sem ninguém. E eu me apaixonei por ela. Júlia sorriu timidamente para Marina. E sabe por que eu te contei isso? Porque se eu não tivesse mudado naquele dia há 20 anos, se eu não tivesse começado a trabalhar com crianças, eu nunca teria conhecido Júlia. Eu nunca teria essa família. Teresa abraçou a filha. Você salvou a dona Helena naquele dia. Mas indiretamente, você salvou Júlia também, porque seu exemplo mudou minha vida. E minha vida mudada encontrou essa menina. Marina estava chorando. Nunca tinha pensado nisso. Que seu gesto poderia ter inspirado outras pessoas, que a onda de bondade poderia ir tão longe. Teresa, obrigada por vir me contar isso. Você não imagina como isso me toca. Eu que agradeço, por ser exemplo, por mostrar que vale a pena. Depois que Teresa e Júlia saíram, Marina ficou sozinha em seu escritório pensando. 20 anos. 20 anos desde aquele dia, e os efeitos ainda se espalhavam. Pessoas que ela nunca conheceu tinham sido tocadas. Vidas tinham sido mudadas. Ela pensou em Helena, que estaria orgulhosa. Pensou em Eduardo, que continuava incansável no trabalho. Pensou em Davi, que agora tinha 28 anos, e seu próprio consultório ajudando centenas de famílias.
pensou em Fabiana, Jéssica, Gabriela e milhares de outras mulheres cujos nomes ela nem conhecia, mas que tinham sido ajudadas pelo projeto. Pensou em Teresa e Júlia, e em quantas outras Teresas poderiam ter sido inspiradas sem ela saber. Naquela tarde, Marina fez algo que raramente fazia. Saiu mais cedo do trabalho. Foi até a Rua das Flores. Parou exatamente no lugar onde tinha encontrado Helena há 20 anos. A rua estava movimentada. Pessoas apressadas indo e vindo, carros buzinando. A vida seguindo seu curso frenético. Marina fechou os olhos e lembrou. Lembrou de Helena caída, sangrando, sozinha. Lembrou de sua decisão de parar. Lembrou de tudo que veio depois. E sussurrou para si mesma. Obrigada, Deus. Obrigada por me fazer parar naquele dia. Obrigada por me dar coragem de fazer o certo. Obrigada por tudo que veio depois. Ela abriu os olhos e viu uma cena familiar. Uma senhora idosa tentando atravessar a rua com dificuldade, enquanto as pessoas passavam reto. Marina não pensou duas vezes. Atravessou e ofereceu o braço. A senhora precisa de ajuda? A idosa olhou para ela com gratidão. Preciso sim, querida. Obrigada. Marina a ajudou a atravessar. Do outro lado, a senhora disse, que Deus te abençoe, minha filha. Hoje em dia é raro encontrar gente boa. Marina sorriu. Não é tão raro quanto parece. Só precisamos prestar atenção. Ela seguiu seu caminho, mas olhou para trás uma última vez. Viu um jovem que havia presenciado a cena. Ele estava parado, olhando, pensativo. E Marina soube. Talvez aquele jovem, assim como Teresa, 20 anos atrás, tivesse sido tocado. Talvez ele também decidisse parar da próxima vez que visse alguém precisando. E assim a onda continuaria, de pessoa em pessoa, de geração em geração, uma onda de bondade que nunca para. Marina chegou em casa. Davi estava lá para jantar, como fazia toda terça-feira. Oi, mãe, como foi seu dia? Marina abraçou o filho. Foi revelador. Durante o jantar, ela contou sobre Teresa e Júlia. Davi ficou impressionado. Mãe, você percebe? Aquele gesto há 20 anos ainda está gerando ondas. Eu sei, é inacreditável. Não é não, é exatamente o que deveria ser. Bondade é assim, ela se multiplica. Marina sorriu para o filho. Seu menino que cresceu vendo a mãe ajudar pessoas, que aprendeu os valores de compaixão e generosidade, que agora era um médico dedicado a servir os mais necessitados. Ela tinha feito certo, mesmo quando perdeu tudo, mesmo quando passou fome, mesmo quando pareceu que tudo estava perdido. Ela tinha feito certo, e no final, o bem venceu. Naquela noite antes de dormir, Marina escreveu em seu diário um hábito que havia adquirido anos atrás. Hoje completam exatamente 20 anos desde o dia que mudou minha vida. O dia que parei para ajudar Helena. Perdi meu emprego, perdi minha segurança, passei fome, mas ganhei uma família, ganhei um propósito. E, indiretamente, ajudei 500 mil de mulheres a reconstruírem suas vidas. Descobri hoje que uma mulher que também passou por aquela rua no mesmo dia foi inspirada pelo meu gesto. E hoje ela salva crianças. E adotou uma menina que agora tem uma família. Isso me fez perceber, nunca sabemos o alcance de um gesto de bondade. Podemos achar que é pequeno, insignificante, mas não é. Cada ato de bondade cria uma onda que se espalha muito além do que podemos ver. Então, se você que está lendo isso um dia se perguntar se vale a pena ajudar, se vale a pena parar quando todos passam reto, se vale a pena sacrificar algo seu pelo bem de outro, a resposta é sim. Sempre vale, porque bondade gera bondade, amor gera amor. E juntos podemos fazer deste mundo um lugar melhor, um gesto de cada vez. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa acreditar que fazer o certo sempre compensa.